Carlos Bolsonaro criticou o ministro do STF, Alexandre de Moraes, por negar autorização automática para visitas familiares ao pai dele, Jair Bolsonaro. A informação está em destaque aí no nosso site, revistaoeste.com. Sara Pérez escreve: Carlos critica Moraes por negar autorização automática para visitas familiares a Bolsonaro. O ex-vereador do Rio de Janeiro comparou o tratamento dado ao ex-presidente ao recebido por Lula quando estava preso em Curitiba. Abre aspas. 2 pesos, 2 medidas. Fecha aspas. Na publicação, Carlos afirma ainda que Lula teve mais de 570 visitas em aproximadamente 6 meses, incluindo familiares, advogado, aliados políticos e militantes. Na avaliação do filho de Jair Bolsonaro, referindo-se a Lula, enquanto para um, a prisão foi quase um palco político, para o outro, transforma-se em isolamento. Com a decisão, protocolo de visitas somente às terças e quintas por no máximo 30 minutos, somente para familiares. Continua, Guta Pini. Os 2 pesos e 2 medidas, eles começam lá atrás. O Lula, primeiro que ele foi julgado por crimes que ele cometeu, por condutas criminosas. Ele foi julgado por corrupção e lavagem de dinheiro. Então tinha crime. Tinha conduta criminosa para ser apurada, para estar dentro de um processo judicial. Qual que é a outra diferença? Ele foi julgado em primeira instância. Ele também tinha sido presidente da República, mas ele não estava mais no cargo. E aí ele foi julgado pela primeira instância, pelo juiz Sérgio Moro, na 13ª Vara de Curitiba. E ele teve todas as instâncias possíveis para recorrer. Ele que em diversas entrevistas fala que a ele não foi garantido o direito da ampla defesa e foi inclusive questionado por uma jornalista em uma ocasião. Como assim o senhor não teve ampla defesa? Até o STF o senhor recorreu. Foram mais de 400 recursos impetrados pelo Luiz Inácio. Então, os 2 pesos e 2 medidas começam lá atrás, na questão dos crimes. Jair Bolsonaro não cometeu crime de golpe de Estado, de associação criminosa armada, de atentado violento ao Estado Democrático de Direito. E vejam, são crimes. É de uma subjetividade, tanto que inclusive tem projeto de lei para acabar com esses tipos penais, porque você consegue inserir qualquer um ali dentro. Até uma live que foi feita pelo presidente Bolsonaro foi considerada um ato do golpe. Vejam só. Então, se o processo já começou errado, os pesos e medidas errados desde o início, alguém acreditou mesmo que na execução da pena essa balança iria ser corrigida? É daí para pior. É daí para pior. Qualquer notícia minimamente positiva que venha da caneta do ministro Alexandre de Moraes, aumentar tempo de visita, permitir visita de familiares e amigos, permitir tratamento médico, qualquer coisa em benefício de Jair Bolsonaro vai ser exceção. A gente vai ficar aqui até comemorando que alguma dignidade foi preservada para o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque a regra é essa. A regra é o regime de exceção. Vejam só que contradição. Desde lá de trás. E o que sobra? O que sobra agora? O que mais precisa acontecer? Então, é um filho ali clamando pelo pai, pedindo algum mínimo de sensibilidade, de humanidade, que não vem. E agora, depois que a Magnífica foi revogada, que ele está se sentindo, então, por cima da carne seca. Ele agora tem argumento, ele não é nenhum violador de direitos humanos, embora a situação não tenha sido alterada, e a gente sabe, por fontes que já informaram, que essa sanção foi derrubada por conta de acordos comerciais, de interesse dos americanos, não porque não houve violação dos direitos humanos, porque a situação não mudou. Então, gente, é daí para pior, é daí para pior. Enquanto a gente não tiver, no Brasil, um Senado disposto a combater esses arbítrios, o que vai sobrar é isso. É o filho postando na rede social, é as pessoas minimamente fazendo algum tipo de manifestação. Mas quando você não tem eco na casa do povo, quando você não tem eco no Congresso Nacional, o arbítrio se instala, porque é assim que funciona. É por isso que existem as instituições. É para isso que existem os freios e contrapesos, para limitar os poderes uns dos outros. Quando não existe limite, quando não existe freio, o arbítrio avança. E se ele não encontra barreira, e ainda que ele encontre,
na moral, ele passa por cima, ele derruba o muro, não tem consciência. Enquanto não tem uma resposta efetiva das instituições, nós vamos ver isso, gente. É daí para pior, gente. Não se iludam.